Você deve estar pensando, o que ele vai fazer com essa caixa e esse copo? Bom, eu vou usar isso aqui para te explicar de uma forma bem simples como utilizar get out e get off. Aliás, você vai entender a diferença entre out e off em várias outras situações, com vários outros verbos. Isso vai facilitar muito o seu entendimento do inglês para essas combinações verbais e também você vai conseguir se expressar com muito mais precisão. Então, vamos lá, let's get started. Olha só, se você tem dificuldade no listening em inglês, se você não entende quando os falantes nativos falam rápido no dia a dia, em breve a gente vai abrir as inscrições para o curso Spoken English. Esse é um curso onde eu ensino passo a passo todas aquelas junções e reduções do inglês falado que são tão comuns no dia a dia, que se você não souber é quase impossível entender o inglês do dia a dia. Se você quer dar esse grande passo em direção à fluência, é só você entrar aí no nosso grupo VIP do WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar nesse grupo e aguardar, que em breve a gente vai passar mais informações por lá e também um link especial para inscrição. Agora, vamos falar então da diferença entre get out e get off. Por exemplo, eu tenho uma caixa aqui e tem um copo aqui dentro. Eu quero que você peça para eu tirar esse copo da caixa em inglês. Como você poderia dizer isso? Então, nesse caso, eu diria: get the cup out of the box. Get the cup out of the box. Então, quando eu falo get um objeto out, eu estou pedindo para você tirar esse objeto de dentro de algum lugar. Agora, olha só essa outra situação. E agora, como é que você pediria para eu tirar esse copo da caixa? Nesse caso, é para tirar o copo de cima da caixa. Então, em inglês, a gente vai dizer get the cup off the box. Get the cup off the box. Porque nesse caso, o copo está on the box, né? Está sobre a caixa. Você deve lembrar aquela frase, né? The book is on the table. Então, o on significa que está em cima de algum lugar. Quando você quer fazer o contrário, você usa a palavra off. Então, quando eu falo get the cup off, significa que eu vou tirar de cima de algum lugar. Porque em português a gente tem o verbo tirar, que é um verbo meio neutro. Você pode usar em várias situações. Quando necessário, você pode acrescentar alguma outra expressão para deixar mais claro. Por exemplo, tira o copo de cima da caixa, tira o copo de dentro da caixa. Mas na prática, no dia a dia, a gente acaba falando somente o verbo tirar, porque o contexto vai dizer o que é exatamente para fazer. Só que em inglês não existe esse verbo tirar de uma forma genérica. Em inglês você vai usar o verbo get, que é um verbo meio neutro, e aí você vai colocar uma preposição que vai indicar qual é o movimento que você tem que fazer. E se eu fosse falar para você, tira tudo da mesa? Os objetos estão em cima da mesa, né? On the table. Então eu tenho que falar get everything off the table, ou off my desk, né? Porque a mesa de trabalho geralmente a gente chama de desk. Então, se é para tirar os objetos de cima de algum lugar, é get os objetos off. Agora, se eu falasse para você, tira tudo da gaveta. Eu tenho gaveta aqui nessa mesa, tem um monte de coisa aqui, eu quero pedir para você tirar tudo que tem aqui na gaveta. Então eu vou dizer get everything out of the drawer. Get everything out of the drawer. Um outro detalhe é que você pode usar tanto mencionando de onde é para tirar ou não. Então, por exemplo, você chega aqui e fala, o que eu faço com essas coisas em cima da mesa? Get everything off. Tira tudo, ou seja, tira tudo da mesa. Então eu posso falar simplesmente get everything off, né, porque eu estou respondendo o que você perguntou, né, a situação é clara, ou você pode acrescentar get everything off the table. No caso do out também, você chega aqui e fala, o que eu faço com esse monte de coisa aqui dentro da gaveta? Eu falo get everything out, tira tudo. Então eu posso falar get everything out, porque eu estou me referindo à gaveta, ou você pode acrescentar o local. Get everything out of the drawer. No caso do out, se você acrescentar o lugar de onde é para tirar, aí você acrescenta a preposição of. Então fica out of the drawer. No caso de off, não precisa. Tá, vamos ver se você entendeu. Como você diria uma frase assim? Eu tirei o menino da piscina. Então, agora acho que você já consegue falar bem certinho, não é? I got the boy out of the pool. I got the boy out of the pool. Eu tirei o gato do telhado. E aí? Nesse caso eu vou dizer I got the cat off the roof. I got the cat off the roof. Porque o gato estava em cima do telhado, não dentro do telhado, né?
Vamos ver outra situação. Tem um prego aqui na parede. Você tem que pedir para alguém tirar esse prego. Como é que você pediria? Então, nesse caso, o prego está dentro da parede, né? Alguém pregou ali, está dentro da parede. Can you get that nail out? Can you get that nail out? Ou você pode acrescentar. Can you get that nail out of the wall? Agora, vamos supor que tem um adesivo colado aqui na parede. Como é que você pediria para alguém tirar esse adesivo? Can you get that sticker off? Can you get that sticker off? Porque o adesivo está colado sobre a parede, na superfície, não está dentro da parede. Agora, olha só essa. A gente está dentro do carro. Eu quero falar para você sair do carro. Então eu vou dizer get out. Get out of the car. Certo? Agora, nós estamos dentro do ônibus. Eu quero falar para você sair. Como é que eu falo? Get off the bus. Get off. Mas, teacher, eu não posso usar get out também no ônibus? Por que get off? Porque em inglês funciona assim. Quando você está dentro de um transporte grande, como ônibus, trem, avião, e você sai dele, ou a gente em português também diz você desce, né? Você desce do ônibus, desce do avião. Em inglês eles vão usar get off, porque eles entendem que você pode ficar em pé dentro desse transporte, então você fica na superfície ali de dentro. Então por isso que eles acabam usando get off. Então isso vale para transportes grandes, que você pode ficar em pé dentro, ou transportes que você monta, como numa bicicleta ou num cavalo, né? Porque você senta nele e você vai estar em contato ali. Então se eu falar para você sai da bicicleta ou desce da bicicleta, get off the bike. Se for do cavalo também, get off the horse. Agora quando é do carro, táxi, né? Um veículo pequeno, eles usam get out. Tá, eu sei que você poderia argumentar um monte de coisas, mas é assim que se fala em inglês, então vamos falar assim, é assim que eles vão entender. Não é só com o get que isso funciona com vários outros verbos. Então eu vou dar alguns exemplos de outros verbos que a gente poderia usar o out e o off com essa ideia. Mas ó, se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like aí pra gente, é muito importante para a divulgação do canal. E se você está chegando aqui agora e ainda não está inscrito, já se inscreve aí também, clica lá no sininho, assim você vai fazendo parte aí da nossa galera que vai falar inglês cada vez melhor. Beleza, então eu quero falar para você assim, ó, tira o bolo da geladeira. Eu poderia dizer take the cake out of the fridge. Take the cake out of the fridge. Agora, tem uma caixa em cima da geladeira. Eu quero falar para você, tira aquela caixa da geladeira. Nesse caso vai ser take that box off the fridge. Take that box off the fridge. Então você pode usar o take também. Agora tem situações assim também. When I opened the cupboard, all the plates fell out. When I opened the cupboard, all the plates fell out. Quando eu abri o armário, todos os pratos caíram para fora, né? Por isso que é fell out. Então o verbo fall, que é cair, se alguma coisa está dentro e cai para fora, você usa fall out. Por outro lado, eu poderia dizer assim: I bumped into the table and the glasses fell off. I bumped into the table and the glasses fell off. Eu trombei na mesa e os copos caíram. Mas veja bem, eu trombei na mesa, sabe aquelas mesas de plástico? Que você não pode relar que cai tudo que está em cima? Então imagina que você esbarrou numa mesa dessa e aí os copos que estavam em cima caíram da mesa. Então, para descrever essa situação, eu falo the glasses fell off. Eles estavam em cima da mesa, on the table, and they fell off the table. Então é muito legal você entender como funcionam essas combinações, porque você consegue descrever em poucas palavras tudo o que está acontecendo numa situação do dia a dia. Ou seja, quando você vai usando essa lógica, você passa a pensar em inglês e não se basear em traduções. Agora, vamos supor que eu saí de casa e esqueci de fechar o portão. E o cachorro saiu. Aí eu tô lá no meio da rua e eu vejo que o cachorro tá saindo. Eu falei, oh, the dog came out. The dog came out. O cachorro saiu, né? Came out. Ele veio para fora, literalmente. Agora, e se eu falasse assim, ó, o botão caiu. Ah, o botão da camisa aqui, ó, eu fui abotoar, ele caiu. Ou ele soltou, né? A gente poderia falar que o botão saiu, o botão soltou, o botão caiu. Então, eu poderia dizer em inglês, the button came off. The button came off. Por que o off? Porque ele estava on, né? Ele não estava em contato com a camisa, estava grudado na camisa. Aí, por algum motivo, ele soltou, caiu. Então, eu poderia dizer, the button came off. Teacher, poderia dizer fall off também? Pode.
tá? Depende do que você está descrevendo. Você pode falar, o botão caiu. The button fell off. Então você escolhe o verbo conforme a situação. Por isso que você vai ver tantos verbos com tantas preposições, porque as pessoas vão escolhendo a combinação que é mais adequada para descrever aquela situação. Então, na verdade, você não precisa ficar decorando tudo isso. É só você entender como funciona e você multiplica o seu vocabulário assim imensamente. Deixa eu dar mais um exemplo. Vamos supor que eu estou de óculos aqui, aí estou com um bebezinho aqui que quer pegar tudo, aí ele pega no meu óculos e puxa. Como é que eu descreveria essa situação? Então eu poderia dizer, the baby pulled off my glasses. Ou the baby pulled my glasses off. Né? Dá para falar das duas formas. Nesse exemplo, eu usei o verbo pull, que é puxar. E aí eu usei off porque o óculos estava on e depois ficou off. Né? Estava em contato com o meu rosto, depois não estava mais. Aí eu coloquei o bebê no chão, ele saiu para brincar, foi lá no quarto e puxou todas as roupas para fora do armário. Aí, como que eu descreveria essa situação? Eu falaria, the baby pulled all the clothes out of the closet. The baby pulled all the clothes out of the closet. Então, o bebê tirou as roupas do armário. Como que ele tirou? Puxando, ele foi puxando para fora e foi jogando tudo para fora. Então é assim que funciona. Agora você vai conseguir se expressar muito melhor e entender muito melhor quando você ouvir aí as pessoas falando inglês. E depois deixa um comentário aí para mim, me diz aí se você entendeu, se ficou alguma dúvida. E se você lembrar outros exemplos, deixa aí nos comentários também para enriquecer mais ainda o vídeo. So guys, thanks for watching and I'll see you next time.